te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, Senhor, mas agora de contigo andar, tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes que de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes que sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes que de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida, Senhor, em minha vida. Que bom é tua vida em minha
minha vida. Aleluia. Oh, que glória é a vida de Deus dentro de nós, não é, irmãos? Essa é a verdadeira alegria, é a vida de Deus em nós. Que bom podermos ter acesso a essa presença, desfrutar dessa glória. Não há nada melhor do que a presença de Deus e do que esse livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, que nos inspira, nos enche de alegria, mãe, de paz, como disse o Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento, que o mundo não entende, né? Às vezes as pessoas querem ter a mesma paz do mundo, mas nunca vai satisfazer. A única paz que realmente satisfaz é a paz verdadeira de Jesus. Eu queria trazer a lembrança, antes de a gente começar no Salmo de hoje, aquilo que a gente falou ontem, né? Eu até dei um pequeno testemunho dizendo que eu, na verdade, eu não entendia, eu pensava que eu era nascido de novo. Mas quando a gente vive uma vida de tormento, irmãos, uma vida de tristeza, de melancolia, de derrota, ou uma vida em que a pessoa tem medo, né, de se entregar totalmente ao Senhor, por mais que reconheça que Jesus é Filho de Deus, não é uma verdadeira conversão. A verdadeira conversão é uma entrega total e restrita a Deus. Agora você imagina, né? Se isso é verdade com relação a alguém que estava dentro de uma igreja evangélica, você imagina as pessoas que estão fora, né? Realmente muita gente diz que conhece Jesus, mas na verdade não conhece Jesus. Não conhece porque se conhecesse Jesus não viveria da vida do jeito que vivem, né? Então, por isso que as pessoas apelam para a religião, ao sentimento de religiosidade que de maneira nenhuma é cristianismo verdadeiro, nem tampouco é conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É bom lembrar a respeito disso, né? E relacionado com isso, que a Bíblia diz que graça e paz nos são acrescentadas pelo conhecimento completo de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Isso se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então a graça e a paz, ela é multiplicada, não é nem acrescentada, é multiplicada pelo conhecimento completo de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Muita gente não conhece completamente a Deus e não conhece completamente a Jesus. Por quê? Porque não entendeu ainda que para conhecer completamente a Deus e a Jesus é preciso uma entrega total, real e irrestrita ao Senhor. Amém? Então vamos hoje para o Salmo de hoje, né? 2 salmos, na verdade, o 85 e o 86, tá? Vamos ler o Salmo 85, que diz o seguinte: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a nos vivificar, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em toda a nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça, baixe o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Que salmo maravilhoso, né, irmãos? É bastante poético. A primeira parte do salmo cabe aquilo que nós sempre falamos, né? A primeira parte do salmo é vamos dizer assim, uma repetição daquilo que acontecia na velha aliança, né? Eles ficavam com a sensação de que Deus estava irado contra ele. Na verdade, a ira de Deus prevalece sobre o pecado, né? A ira de Deus prevalece sobre aqueles que não têm aliança com Deus. E como eles não tinham nascido de novo, né?
não tinha sido perdoado todos os seus pecados, por isso que eles precisavam de sacrifícios de animais, tá? Para cobrir os pecados. Evidentemente, essa primeira parte para nós não é a mesma coisa, porque Jesus pagou o preço para que nós fôssemos resgatados, não é verdade? Mas assim, tirando esses primeiros versículos, quando ele diz isso, estarás para sempre irado contra nós, versículo 6, porventura não tornarás a nos vivificar para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e conceda-nos salvação. A partir do 8 é onde tem mais revelação para nós que somos na nova aliança. Ele diz no 8 o seguinte, olha só, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. É maravilhoso isso aqui, é exatamente isso. A palavra de Deus, o que vem de Deus, sempre vai falar de paz, amém, irmãos? Isso é muito importante, tá? Algumas pessoas pegam textos do Velho Testamento a respeito de juízo de Deus sendo executados sobre nações ímpias, né? Ou o juízo quando caía sobre Israel, quando estava em pecado, e muitas vezes querem pegar isso para trazer para os dias de hoje, mas não tem qualquer validade, irmãos, nem tem validade escatológica, profética, porque é uma outra dispensação, amém? Com certeza Deus é o mesmo, e Ele age da mesma, Ele é a mesma pessoa, Ele não muda, Deus é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas você precisa entender as relações, ou melhor dizendo, as dispensações que Deus estabeleceu sobre a terra. Amém, queridos? Então há dispensações e depois de cada dispensação é cobrada a prestação de contas, tá? E nós estamos na dispensação da graça. Então nessa dispensação da graça, Deus está em aliança de sangue com o povo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Bem? Então sobre esse povo há paz, sobre esse povo há uma aliança, né? Tudo que é nosso deve ser dele, assim como tudo que é dele é nosso. Então é por isso que nós participamos da ceia. A ceia do Senhor é uma celebração dessa aliança de sangue, amém? Então o que eu estou querendo dizer aqui? É que não podemos pegar textos que está falando da velha aliança, da aliança de Moisés, por exemplo, da aliança da lei, ou melhor dizendo, a dispensação da lei, onde era olho por olho e dente por dente, e trazer isso para hoje, né? Há um juízo, vai haver sim um juízo sobre as nações, e está profetizado a respeito disso. Serão os 7 anos da grande tribulação, que brevemente acontecerá depois que nós formos arrebatados, tá? Mas para nós, irmãos, não podemos pegar esses textos de juízo sobre as nações e determinar que vai acontecer assim, também não é assim, não é isso que está profetizado. Aquele juízo caía sobre as nações na velha aliança. Mas voltando aqui ao ponto, a palavra de Deus sobre a igreja é sempre uma palavra de bênção, é sempre uma palavra de cura, é sempre uma palavra de salvação, é sempre uma palavra de paz. E essa é a revelação desse versículo 8. Escutarei o que Deus, o nosso Senhor, disser, pois falará de paz. Deus sempre vai falar de paz. Primeira voz de paz de Deus foi através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele derrubou o muro de separação que havia entre nós e Deus, né? É o chamado ministério da reconciliação, que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5. Ele nos deu esse ministério da reconciliação, que significa o quê? Que Deus está reconciliando em Cristo, está reconciliado em Cristo com nós. Nossa, amém? Que Ele não está imputando, lançando em rosto na face das pessoas seus pecados, porque Jesus Cristo é o preço, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, irmão. Então nós temos paz com Deus agora, porque temos livre acesso à presença dEle, isso é por isso não temos paz, e a ira de Deus não está recaindo sobre as nossas vidas, amém? Por quê? Porque nós não somos mais pecadores. Você que nasceu de novo, você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, tá? Algumas pessoas confundem isso, dizem, como assim não é pecador? Eu ontem mesmo pensei em uma bobagem. Você está confundindo ser pecador com o fato de que você ainda está num corpo e precisa renovar a sua mente, e o diabo ataca a sua mente. Então o fato é que vir um pensamento não faz de você
um pecador. Agora, desejar praticar pecados, isso faz da pessoa um pecador, né? O pecador, ele deseja praticar pecados, ele não está nem aí com Deus. A pessoa não, mas a pessoa que nasceu de novo, ele não quer ficar praticando pecado, embora seja tentado. O poder da tentação está no quanto a pessoa renovou a mente, ou o quanto a pessoa está vivendo uma vida de comunhão com Deus. Quanto mais você vive em comunhão, renovando a sua mente, menos a tentação tem força sobre a sua vida. É por isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 6 que o pecado não tem domínio, não tem força sobre nós, porque a força do pecado era a lei, e nós não vivemos mais debaixo da lei, irmãos, vivemos na graça, amém? Mas se você ficar meditando em bobagens, você vai ser tentado, vai aumentar a tentação sobre a sua vida. Por isso é muito importante o que você põe na sua mente e no seu coração, amém? Mas a palavra de Deus sempre será uma palavra de paz. Toda palavra que traz tormento, toda palavra, mesmo em cima de um púlpito, mesmo pegando a Bíblia, toda palavra que traz tormento, toda palavra que traz tribulação e traz condenação, não é de Deus, mesmo que seja pregada a Bíblia, não é de Deus, amém, irmãos? Eu não estou falando aqui sobre pecador, porque quando alguém está em pecado e a palavra acusa o pecado, esse tormento é legítimo, porque o tormento é a tristeza segundo Deus que opera o arrependimento. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquelas palavras que muitas vezes são ministradas a respeito de guerra ou de acusação, dizendo que vai morrer todo mundo porque está assim, está assado, está daquele jeito. Já começa errado, porque se tem alguém errado, o profeta ele tem que buscar a pessoa pessoalmente e falar, e não chegar num púlpito para poder ganhar glórias humanas de que é um homem ou uma mulher de Deus. Você já está errado, isso traz mais mal do que bem, porque vai incitar outras pessoas a ter medo, achando que o juízo vai cair sobre elas, e tudo é pela fé, inclusive a morte. O espírito de morte age quando as pessoas estão crendo que elas vão morrer ou vão ter algum problema. Então, púlpito não é lugar para condenação, púlpito não é lugar para acusação, púlpito não é lugar para estabelecer morte e vida de ninguém, é para estabelecer só a vida, porque a palavra de Deus ela traz vida, e se tem alguém errado, e como fruto do seu erro pode dar em morte, que a pessoa que tem essa revelação ou essa direção, procure aquele homem, aquela mulher e fale com esse claramente. Mas se não procura e não fala, é covarde e não vale a pena estar subindo no púlpito para ganhar glória, dizendo que tem alguém com pecado, quando não fala claramente quem é que está com pecado. Então é um negócio muito sério isso, irmão. É muito sério. A Bíblia diz claramente que nós não devemos desprezar as profecias, mas devemos reter o que é bom. Amém? Precisamos reter o que é bom. Se tem alguém errado, você sabe muito bem. Se você estiver errado, você sabe que você está errado. E não precisa que ninguém num púlpito chegue para você e diga que você está errado. Se você está tão cego que não está vendo o erro, Deus vai levantar um profeta ou uma profetisa para procurar você, né? E dizer, olha rapaz, isso, toma cuidado com isso, com aquilo. Isso é uma outra coisa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque em cima de um púlpito como esse, muitas vezes há muita condenação em alguns lugares, e isso não é palavra de Deus, isso é palavra de tormento, isso é uma palavra de guerra e não de paz. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela vai trazer sempre vida, libertação, cura, salvação. Essa é a palavra do Senhor. Amém, queridos? Quando eu sempre cito aquela palavra do Senhor Jesus, quando os discípulos estavam com eles e alguns infiéis de Samaria não queriam deixar nem que eles passassem por lá, e eles, discípulos cheios de fé, né? Cheios de fervor, como homens de Deus, disseram: Mestre, quereis que clamemos para que caia fogo do céu, extermine esses pecadores? Eu tenho que falar assim mesmo, porque é algo mais ou menos desse jeito. A religião faz isso, né? Essa coisa dramática que é para ganhar ibope, né? E aí Jesus olhou e disse assim: de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para matar, mas para salvar o que estava perdido. É de se meditar numa palavra como essa, irmãos. Amém? Medite numa palavra como essa, porque aqui o versículo 8 diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Deus, o Senhor disser, não o homem, mas Deus, pois falará de paz. Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Amém? Que jamais caiam em insensatez.
Aí diz o 9: próximo está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontram-se a graça, olha que lindo aqui, encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Ele está trazendo claramente uma revelação de algo que está valendo hoje na nova aliança, na minha vida, na sua vida, nós que somos da igreja do Senhor. Ele diz, olha, encontraram-se a graça e a verdade. Não é, Jesus Cristo não veio pregando graça e verdade, cheio de graça e de verdade, não é o que diz lá em João no capítulo 1, cheio de graça e de verdade. E a justiça e a paz. Por que justiça e paz? Porque justiça de Deus é o seguinte, irmãos, vou dizer mais um conceito aqui, né? Presta atenção, o que é justiça de Deus? Justiça de Deus não é o juízo, a gente confunde. O juízo de Deus vai fazer o que é correto. Não. A palavra justiça de Deus não significa isso. Na Bíblia, a justiça de Deus está falando da capacidade de você chegar diante dele sem nenhuma culpa ou condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. Ou seja, justiça é ser justificado dos pecados, tá? E é por isso que ele diz que a justiça e a paz se beijam. Por quê? Porque através da justiça de Deus você tem paz com Deus. Através da justiça de Deus, você tem livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Não é lindo isso? Versículo 10 é lindo. Graça e verdade, encontraram-se a graça e a verdade. Não foi isso que Jesus Cristo veio fazer? Ele estava cheio de graça e de verdade. E que mais? A justiça e a paz se beijaram. E aí ele diz o seguinte, a respeito da nova aliança, nós que estamos vivendo hoje, da terra brota a verdade. Por que da terra brota a verdade? Porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Os oráculos de Deus, ou seja, a palavra do Deus Todo-Poderoso, ungida, consagrada, elas foram confiadas, essas palavras, à igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, esse é o papel, é a função da igreja hoje, é coluna e baluarte da verdade. É através da igreja que a palavra de Deus será pregada nos quatro cantos da terra. É através da igreja que a justiça e a verdade se estabelece. É através da igreja que a graça e a verdade flui livremente. É através da igreja. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Olha que lindo! Olha que lindos, que revelação tremenda! Da terra brota a verdade. Por que da terra brota a verdade? Porque é na terra que a igreja está pregando a verdade. E aí o que é que acontece? Qual é a parte de Deus? Do céu a justiça baixa o seu olhar. A justificação dos seus pecados. A operação miraculosa, tremenda, poderosa da justificação quando um pecador confessa os seus pecados e aceita Jesus como Senhor da sua vida. A coisa maravilhosa que vem dos altos céus pelo fato de alguém reconhecer a presença do Deus Todo-Poderoso. E aí no 12 diz o seguinte, também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. Ele está falando claramente aqui sobre provisão, tá? E é isso que eu quero que você receba na sua vida. A liberação dos céus para provisão na sua vida, irmão. Creia nisso, creia. Por que é tão difícil algumas pessoas crerem? É crer com o coração, irmão. Não é com a mente, é com o coração. Receba essa palavra, a provisão liberada sobre a sua vida. Mas pastor, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Esse é o problema. Você está procurando ver por caminhos naturais. Você está procurando ver caminhos naturais, mas você precisa ver conforme a fé. Fé é um caminho ligado com o sobrenatural. Presta atenção no que ele diz aqui adiante. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. Olha o que ele diz no 13, a respeito do fato de você ter nascido de novo e você ser justiça de Deus. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. As pegadas da igreja que anda em justiça transformados em caminho. O que significa isso? A sabedoria de Deus vai ser manifesta na vida dos homens e mulheres de Deus que têm vivido segundo os preceitos bíblicos, que têm confiado no Senhor de todo o coração. A sabedoria de Deus vai criar caminhos, irmãos. A sabedoria de Deus vai criar as pegadas da sabedoria de Deus, daquele que anda em justiça, vai criar caminhos para outros também. Amém? Por isso que é extremamente importante a gente seguir trilhando de glória em glória
debaixo da unção do Espírito Santo, confiando que a palavra de Deus está operando na nossa vida, uma mudança dia após dia, de glória em glória, de pegada em pegada. Amém, irmãos? Como eu disse ontem, pessoas que conheceram vocês há 10 anos atrás, quando viram hoje o que Deus está operando, vai achar, você está espiritual, você está diferente, né? Mas isso é a operação do Espírito Santo, da palavra de Deus. Você não percebe, aos poucos, tá? Aos poucos. É semelhante ao que acontece quando a gente está fazendo dieta, né? A gente está fazendo dieta, você só percebe que emagreceu quando bate uma foto, pega uma foto de um ano atrás e o de hoje, né? Aí você percebe que emagreceu. É a mesma coisa, a questão espiritual, de glória em glória, vai se transformando você dia após dia e você vai se acostumando com aquelas pequenas mudanças e não percebe que você já é totalmente diferente. Deus tem transformado a sua vida. Amém? É assim que eu creio. É assim que você deveria crer também, tá? Então, aqui é o Salmo 85, vamos agora ao Salmo 86, tá? Que diz o seguinte: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste da alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que eu veja e se envergonhe os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. Veja bem, irmãos, na minha Bíblia tem um subtítulo aqui desse Salmo 86 e diz que é uma oração de Davi. E algumas vezes nós falamos aqui sobre os salmos em que Davi começava geralmente fazendo esse clamor, né? Até quando, Senhor, eu estou passando por isso, minha alma está apertada. Isso muito por causa do temperamento de Davi, que devido a termos muitos escritos de Davi, especialmente nos salmos, a gente vê que ele realmente tinha grande possibilidade de ser alguém melancólico, não é verdade? Tem todas as ferramentas de alguém melancólico, porque o melancólico ele sofre muito com esse tipo de coisa. Estou sozinho, estou abatido, estou deprimido, tá? E ele tinha isso. Além disso, o melancólico ele é bem voltado para a área artística. E Davi era o quê? Um salmista. Ele fazia poemas e tocava instrumentos. Então, muito provavelmente, ele era alguém de um temperamento melancólico dessa forma. E ele tinha sempre essa tendência, né? Ele buscava o Senhor e tinha um coração segundo Deus. O que é que significa isso? Não é que Deus é melancólico, não tem nada a ver. Ele tinha um coração segundo Deus porque mesmo com aquele temperamento melancólico, ele era alguém introspectivo que reconhecia quando estava errado. E isso agrada a Deus, amém? É melhor alguém que erra, mas reconhece que está errado, do que aquela pessoa que acha que não tem errado quase nada, né? Afinal de contas, é assim, é assado, faz isso, faz aquilo. Eu estou fazendo isso para Deus, né? E às vezes incorre no orgulho.
E Deus reconheceu que Davi era o segundo do seu coração, porque Davi tinha uma forma de agir onde ele reconhecia os seus próprios erros, irmãos. Um cristão, ele tem que reconhecer os seus próprios erros. Nós não somos perfeitos, tá? Com a ajuda do Espírito Santo, de glória em glória, nós estamos partindo para o alvo que é Jesus, mas temos falhas, não é verdade? E estamos melhores a cada dia, como eu disse ainda agora. Mas, geralmente nos salmos de Davi, ele tem essa tendência a fazer esses clamores, porque está debaixo de uma pressão, porque os inimigos e toda aquela conspiração toda, e isso é comum, né, nos salmos de Davi, embora ele realmente passasse por tudo isso. Mas o que eu acho tremendo nesse salmo é a expressão de louvor de Davi, né? Depois ele começa a dizer, por exemplo, no 12: dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Eu penso que a coisa mais profunda nesse salmo é essa atitude essa convicção de adoração e de louvor que Davi expressa nele. Porque aí ele diz no 13: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Esse foi um salmo que durante algum tempo na minha vida, especialmente no início da década de 90, quando eu estava passando por uma grande tribulação, eu li e realmente me quebrantei muito, porque tem muito assim que eu me comparava com essa situação. Eu disse já alguns salmos atrás que você tem que ter muito cuidado para não querer tanto se comparar e se esquecer de que na nova aliança nós temos acesso a coisas maiores e melhores. Tudo bem, mas cada um conforme o seu conhecimento. E eu preciso entender também, a mim mesmo, que naquela época eu não tinha conhecimento de toda essa revelação da nova criação em Cristo Jesus. E eu me vi muito parecido com isso que está aqui, né? Mas, na verdade, Deus me livrou da morte. E o que eu acho lindo é isso, a expressão de louvor e de adoração, como reconhecimento de que foi Deus que livrou da morte. Eu reconheço que foi Deus que me livrou de um profundo tremedal de perdição, como diz lá o Salmo 40. Foi Ele que me livrou da morte, foi Ele que resgatou a minha vida. E como expressão de gratidão, eu até reconheço que esse reconhecimento de que foi Deus que fez aquilo me fez me quebrantar e realmente me converter de verdade, como eu disse para vocês aqui. Eu me converti de verdade em março de 1994, quando eu reconheci que foi Deus mesmo que me livrou da morte, né? E aí eu também me via muito nesse salmo, porque no 16 ele diz assim: volte para mim, compadece de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. E eu me lembrava que a minha mãe, né, minha mãezinha querida, crente, né, desde criancinha ela me levava para a igreja. Então, quando eu me lembrava assim, quando eu li esse versículo, salva o filho da tua serva, e eu estava debaixo de muita tribulação, eu me lembrava e eu me colocava dessa forma. Veja, não é errado a gente se colocar, né, como salmista, mas é sempre bom, antes de tudo, irmão, aliás, além de tudo, e mais importante, você ter conhecimento de quem você é em Cristo Jesus, para não viver o tempo todo chorando. Naquela época eu li os salmos e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Isso pelo menos me manteve com um coração de adoração, não porque eu estava triste, mas porque eu reconhecia Deus sobre todas as coisas, assim como eu reconheço hoje. Mas a verdadeira vida de equilíbrio, irmãos, é uma vida de dependência total a Deus, de consagração, e reconhecer que sem Ele a gente não pode fazer nada, como nessa música que eu cantei ainda agora. Tu sondas e conheces meu coração e sabes que sou limitado, mas conto com o teu amor, sabe? Ter essa consciência de que nós temos limites e que nós dependemos totalmente de Deus, irmãos. Mas também precisamos ir o outro lado, tá? Nós somos dependentes, nós temos limites, dependemos totalmente de Deus, mas nunca se esqueça que se a gente ficar só nesse ponto, a gente também se esquece que Deus em Cristo Jesus nos fez nova criação, tá? As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. E Deus depositou o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos em operação na nossa vida, tá? Então, em vez de a gente estar chorando só o passado, a tristeza, as coisas que já acontecem com a vida da gente, a gente tem que se levantar em fé, em intrepidez, amém? Então, a vida cristã é uma vida de equilíbrio, ok? Você nunca deve deixar o orgulho crescer, porque você depende de Deus, você confia no Senhor,
de todo o coração e reconheça que sem Ele você não poderia fazer nada. Mas ao mesmo tempo você tem que entender que Ele está com você e Ele te ajuda, e sem Ele você não poderia fazer nada, porque Ele tem um objetivo na sua vida. E Ele te deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno. E você é luz do mundo e sal da terra, irmão. Então também não fica tão triste ou tão quebrantado, melhor dizendo, a respeito da sua dependência de Deus, e misture a sensação, ou melhor dizendo, desculpa, a consagração de dependência total a Deus, e misture com o sentimento de autocomiseração. É muito bom ter cuidado com isso, porque pessoas muito emotivas misturam as coisas, entendeu? Estão num momento de consagração e de entrega a Deus, e dali para entrar numa autocomiseração, oh, minha vida, minha tristeza, é muito rápido, tá? Você tem que ter esse equilíbrio. Tome muito cuidado com os seus sentimentos. Os seus sentimentos têm que ser controlados pelo Espírito de Deus, tá? Vida cristã é assim, uma vida de equilíbrio. Você reconhece que sem Deus você não poderia fazer nada, mas também você reconhece que por causa de Deus agora você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? É as duas coisas, ok? Então ele diz aqui, ele começa a fazer uma adoração profunda, irmãos. Ele diz, ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, um bando de violentos. Ele faz mais um clamor aqui. Mas ele diz no versículo 15, olha só: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. É tremendo esse versículo. Volta-te para mim, compadece de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. E ele diz no 17, mostra-me um sinal do teu favor, para que eu veja e se envergonhe que me aborrece, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Então, como eu disse, tem muito aqui de clamor para livrar ele de inimigos, tá? E sempre a gente diz, você precisa entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não são contra pessoas, tá, pessoal? Você precisa entender que há principados e potestades que influenciam tudo, influenciam a mídia, influenciam as propagandas, influenciam os produtos que se vendem, influenciam pessoas que não vivem essa vida de comunhão, e infelizmente há uma influência satânica até mesmo sobre a mente de alguns crentes. Essa que é a verdade, né? Eles não têm poder, esse demônio, de entrar na vida de alguns crentes, mas influencia a mente. A quem é que esses demônios influenciam? Aos crentes carnais. Como eu disse ontem, há 3 tipos de homens, né? O homem natural, que é aquele que não nasceu de novo; o homem espiritual, que é aquele que nasceu de novo e anda conforme o Espírito; e o homem carnal, que é aquele que nasceu de novo, mas está debaixo de influência da carne, de demônios, né? Através da sua carne os demônios agem, e às vezes tem muita gente que é assim, é perturbada por demônios na mente, e você precisa perdoar as pessoas e entender que ainda não viram com clareza aquilo que Deus tem revelado através da pessoa de Jesus Cristo, através da sua palavra. Amém? É por isso que Paulo disse, bem propriamente, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele disse lá em Colossenses. Quando a palavra de Cristo habita ricamente, irmãos, ela vai revelar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Não precisa que ninguém aponte o dedo, você simplesmente olha para a Bíblia e ela revela. Teve um momento na minha vida que eu tinha algumas falhas, mais do que hoje, né, com certeza naquela época, e quando eu lia a Bíblia era incrível, parecia que tudo que eu via na Bíblia estava me dizendo, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Por quê? Porque a Bíblia é um espelho, ela vai mostrar quem você é e o que você precisa mudar. Amém? Ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, tá? E revela tudo, o que é alma, o que é espírito, ou seja, o que é realmente de Deus ou o que é criado na mente da gente. Muitas pessoas falham e vivem uma vida muito emocionalmente desequilibrada porque falta a palavra. Tá? Lembra o que disse o A.W. Tozer, muito importante. Vieram para ele e perguntaram o seguinte: o que é mais importante, Tozer? É importante essa parte espiritual, do mover do espírito e tal, ou é mais importante o ensino da palavra? E aí o Tozer disse o seguinte: olha, você já viu uma águia
voar com uma asa só? Não tem como voar com uma asa, porque assim como existem duas asas para a águia voar, assim é a asa do Espírito com a asa da palavra. As duas coisas são necessárias. Você tem que se encher do Espírito e da palavra. A palavra tem que habitar vivamente em você, porque é essa palavra, irmãos, que traz a manifestação e a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Veja, graça e paz vos são acrescentadas pelo conhecimento completo de Deus e de Jesus nosso Senhor. O conhecimento completo, irmãos, não vem sem um aprofundamento da palavra. Lá em Timóteo diz que Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é o pleno conhecimento da verdade, irmão? Ninguém pode chegar ao pleno conhecimento da verdade só orando e jejuando. Amém? Orando e jejuando é uma bênção e está correto, mas o pleno conhecimento da verdade envolve as duas asas, é o Espírito e a palavra. Veja, nós estamos fazendo toda essa série aqui chamada Salmos da Fé. Por que chamamos Salmos da Fé? Justamente porque nós precisamos ter um conhecimento revelacional da palavra de Deus e entender o que é de revelação que nos Salmos podemos viver hoje, amém? Nos dias de hoje, na dispensação que estamos vivendo, que é a dispensação da graça, ok? Então está aqui os Salmos 85 e 86, espero que tenha sido uma grande bênção para você, irmãos, como foi, está sendo para mim. Não está sendo de forma nenhuma pesada, a gente está seguindo a orientação de Deus, e como eu disse no início dessa série, pretendemos fazer todos os salmos, né? 150 salmos, e já passamos da metade, nós já estamos no 86, amém? Vamos seguir adiante com todas essas lives, tá bom, queridos? Sejam abençoados praticando essa palavra de Deus, amém?